Quando assistimos filmes, séries ou documentários de ficção sobre apocalipses, é muito comum vermos grandes bunkers subterrâneos repletos de hortas iluminadas por luzes artificiais. A cena costuma passar a impressão inclusive de autossuficiência alimentar, como se bastasse instalar algumas lâmpadas e esperar os alimentos crescerem. Mas será que isso funcionaria realmente na vida real? A resposta, na verdade, ela é muito simples. Sim. É possível cultivar plantas utilizando apenas luz artificial. Porém, a realidade é muito mais complexa do que a maioria das produções cinematográficas costumam mostrar para vocês. A questão é: as plantas realmente precisam da luz do sol? Gente, curiosamente, tá, as plantas elas não precisam exatamente do sol. O que elas precisam é da energia luminosa que o sol fornece, que através da fotossíntese as plantas capturam a energia da luz e a utilizam para transformar água, dióxido de carbono e nutrientes em açúcares, que serão usados para o seu crescimento e manutenção. Por isso, se a gente conseguir reproduzir artificialmente as características da luz solar necessárias para a fotossíntese, as plantas podem crescer sem jamais receber um único raio de sol. É exatamente isso que acontece em fazendas verticais, laboratórios agrícolas, estufas modernas e até mesmo em algumas instalações militares e científicas localizadas em ambientes extremos. Uma questão importante de se entender é como as plantas, vamos dizer assim, elas enxergam a luz. Um ponto interessante é que as plantas elas não utilizam todas as cores da luz da mesma forma. Os principais pigmentos fotossintéticos, eles absorvem especialmente dois tipos de luz, que é a luz azul, numa intensidade de aproximadamente 400 a 500 nm, e a luz vermelha, ou âmbar, que a gente fala, que ele vai precisar de pelo menos 600 a 700 nm. A luz azul, ela vai influenciar de forma forte o desenvolvimento vegetativo, a formação de folhas e o crescimento compacto. Já a luz vermelha ou âmbar, ela está relacionada ao florescimento, frutificação e produção de biomassa. Por isso, durante muitos anos, era comum a gente ver cultivos indoor, em lugares fechados, iluminados por lâmpadas que produziam um brilho roxo, ou vamos dizer assim, rosa intenso, que é um resultado da combinação dessas duas faixas de luz. Nos dias de hoje, porém, os LEDs agrícolas eles já evoluíram bastante e tem modelos de espectro completo que simulam com maior fidelidade a luz solar, não precisando expor a planta em momento nenhum ao sol. Ou seja, então não é qualquer lâmpada que serve. Não, na verdade não é exatamente qualquer lâmpada. Esse é um dos maiores equívocos sobre o cultivo indoor. Uma planta ela até pode sobreviver sobre uma lâmpada doméstica comum, mas dificilmente ela vai crescer de forma saudável e produtiva. Essa que é a grande questão. A grande questão não é só a presença de luz. A gente teria que fornecer mais coisas para que um projeto desse desse certo. Tá? É necessário você fornecer a intensidade luminosa adequada, o comprimento de onda de luz correto e inclusive a distância adequada entre a luz e a planta, que pode variar inclusive dependendo da fase do crescimento daquela planta, e o tempo de exposição apropriado. Tá? Uma planta cultivada com iluminação insuficiente, ela geralmente vai apresentar problemas, tá? Como o crescimento lento, por exemplo, o alongamento excessivo do caule dessa planta, vai ter folhas pequenas, fracas, ela vai ter uma produção reduzida, ou seja, muita coisa que vai dar problema. Inclusive, ela vai ter uma maior vulnerabilidade a doenças. Em outras palavras, ela fica, vamos dizer assim, a palavra seria estiolada, tá? Ela fica tentando desesperadamente encontrar mais luz, que é uma luz que provavelmente uma pessoa que está fazendo errado não vai estar fornecendo. Beleza, a gente está falando aqui de luz, mas as plantas, elas também não precisam no período de escuridão? Sim, elas vão precisar de um período de escuridão. E esse é um detalhe que muitas pessoas desconhecem quando a gente fala de criar uma horta artificial, vamos dizer assim. Embora a luz ela seja essencial para a fotossíntese, a maioria das plantas também necessita de períodos de escuridão. Inclusive algumas precisam até muito mais da escuridão. Durante a noite ocorrem diversos processos metabólicos importantes relacionados à respiração celular.
transporte de nutriente e regulação hormonal da planta. Deixar uma planta sob iluminação constante 24 horas por dia nem sempre vai resultar num melhor crescimento ou num maior crescimento. Por isso, muitos cultivos indoor utilizam ciclos programados. Vou dar alguns exemplos comuns para vocês. Por exemplo, hortaliças folhosas, elas precisam de 12 a 18 horas de luz por dia, o resto é escuridão. Tomates vai ser 14 a 18 horas. Pimenta, por exemplo, é 14 a 18 horas também. Morango já, por exemplo, é 12 a 16 horas de luz. Então, dependendo do cultivo, as espécies elas precisam de uma quantidade de luz diferenciada. Ou seja, nem todas as plantas reagem da mesma forma e precisam da mesma quantidade de luz. Ou seja, não é uma receita que vale para todo tipo de planta. Algumas espécies elas apresentam um excelente desempenho nesse tipo de projeto artificial com a luz artificial. Outras vão se tornar economicamente inviáveis devido ao enorme consumo de energia necessário para produzir o alimento. Então não dá para se iludir que isso é a solução de todos os problemas. As culturas mais comuns em ambientes fechados, vou dar alguns exemplos para vocês, mas por exemplo, o alface, a rúcula, o agrião, a couve também ela pode ser uma boa planta para esse tipo de projeto, mesmo o espinafre, manjericão, hortelã, cebolinha, coentro e alguns outros tipos, inclusive de temperos. Essas plantas elas crescem rapidamente, possuem ciclo curto e exigem relativamente pouca energia, ou seja, ela tem um desenvolvimento rápido. Aí nós temos plantas que já são menos adequadas, mas ainda são possíveis. Um exemplo é o tomate, pimentão, pepino, o próprio morango, como eu falei aqui para vocês, dá certo, mas não é exatamente o ideal. Ele é possível. Eles são possíveis de cultivar, mas exigem mais luz, mais espaço e frequentemente a polinização manual ou assistida. Essa parte eu acredito que ninguém tinha pensado. E é claro, a gente tem as pouco adequadas, que não são ideais para esse tipo de cultivo, por exemplo, milho, trigo, arroz, cana-de-açúcar, inclusive algumas dessas eu já vi algumas séries e filmes, e na verdade elas não vão bem, um exemplo é o milho, tá? Mas a mandioca é outro exemplo também que não daria muito certo, tá? Esse tipo de cultura, ela ocupa muito espaço e demanda uma grande quantidade de energia luminosa para produzir as calorias suficientes, as calorias necessárias. Por isso que quase nunca aparecem projetos sérios de agricultura indoor voltados à produção de alimentos básicos. O maior problema para todo o projeto é a energia. Essa é a parte que os filmes quase nunca mostram, porque na ficção tudo dá certo. O verdadeiro desafio de uma horta subterrânea não é plantar. Plantar você planta. O desafio vai ser alimentar as luzes que vão dar trato para essas plantas. Mesmo com LEDs modernos, tá, já mais eficientes, produzir alimento utilizando apenas iluminação artificial exige uma quantidade significativa de energia elétrica, ou seja, você vai ter que gerar energia para valer. Então, em um bunker, isso significa que você vai depender de geradores, você vai depender de bancos de baterias, vai depender de painéis solares externos ou mesmo turbinas eólicas. Ou seja, você vai ter que ter uma pequena central hidrelétrica, você vai ter que estar gerando energia de forma constante. Outras fontes de energia confiáveis seriam possíveis de você conseguir, mas a questão é, você precisa de uma fonte de energia. Sem energia, a produção vai parar rapidamente e vai atrapalhar todo o processo. Por isso, em cenários reais de sobrevivência prolongada, costuma ser mais eficiente utilizar uma estufa aproveitando a luz natural, a luz do sol mesmo, sempre que possível. O que acontece num bunker real? Se alguém precisasse viver meses ou anos em um bunker, provavelmente adotaria uma estratégia mista. Escolheria ali as culturas, seriam aquelas que ofereceriam maior retorno nutricional por metro quadrado e por watt consumido. Lembra que você precisa de energia para as luzes. Algumas opções frequentemente estudadas, no caso de bunkers, por exemplo, são brotos germinados, os microverdes, tá? Ou microgreens que a gente fala, né? Alface, couve, o espinafre, como eu citei, são plantas muito boas para esse tipo de situação, ervas medicinais e culinárias. Além disso, haveria uma forte dependência de alimentos armazenados de longa duração. Não dá para conseguir sobreviver só com a plantação. Lembre-se que as plantas demandam tempo até poderem ser consumidas e às vezes até um largo tempo. A agricultura artificial ela serviria muito mais como complemento nutricional do que como a única fonte de alimentação.
Essa é a realidade. Ou seja, aquelas hortas iluminadas dos filmes não são impossíveis, elas inclusive existem, mas não é tão prático quanto a ideia que é vendida por Hollywood. A diferença é que na vida real exigem planejamento, tecnologia, conhecimento e principalmente uma fonte de energia extremamente confiável. E talvez essa seja a principal lição para qualquer preparador. Cultivar plantas com luz artificial, ela é viável, mas em uma situação de sobrevivência de longo prazo, a pergunta mais importante não é como plantar, mas sim como manter essas luzes acesas. Fazer todo um cultivo com luzes artificiais pode ser uma coisa meio fora de mão para a maioria das pessoas. Exige espaço, exige tecnologia, exige conhecimento e, é claro, como tudo que é tecnologia e envolve num projeto, vai envolver gasto de dinheiro, vai envolver investimento. Então, talvez para a maioria das pessoas, eu acredito que seja para a maioria, inviável para criar um projeto dessa forma. Ainda a forma mais fácil de você ter uma horta, e eu vou dizer para você, não se iluda que você vai criar uma plantação e que você vai viver só dela, porque você não vai. Você teria que ter muito espaço, um grande trabalho envolvido e desprender muita energia para fazer isso funcionar. Para as pessoas normais, réis mortais, como todos nós, talvez fique mais prático a gente fazer hortas comuns, como um complemento para a alimentação. Aquela horta que você vai ter no fundo do seu quintal, aquela horta que você vai ter dentro de casa, uma pequena horta suspensa, que é possível fazer também, mas algo muito mais singelo, muito mais básico e muito mais humilde do que esses grandes projetos que a gente vê na ficção. Apesar de hortas com iluminação artificial estarem um pouco longe da nossa realidade mortal, talvez exista uma coisa que possa ajudar nesse processo para nós. Porque quando nós falamos de fazer uma horta, existe uma outra questão envolvida. Claro que às vezes você pode ir lá e comprar as mudas prontas lá no aviário, na casa de agricultura, você compra as mudas para plantar. E isso, claro, agiliza muito o processo. Porém, se a gente for falar na realidade aqui numa situação de emergência ou plantar em situações de escassez, de emergência, ou em algumas condições, você teria que ter as sementes e desenvolver as sementes primeiro em forma de mudas para depois você poder criar sua horta. E é aí onde a iluminação artificial pode ajudar muito nessa tarefa. Não em criar toda a planta através de um sistema artificial, mas desenvolver as mudas antes delas irem para o seu local definitivo. E pensando nisso e pensando num projeto, foi que eu fiz a aquisição de uma pequena estufa para sementes com luz artificial, onde a gente vai desenvolver as sementes através de luzes artificiais até que as mudas ganhem tamanho e força suficiente para ir para a terra ou para a horta ou para o quintal. Eu adquiri essa estufinha aqui já faz um bom tempinho, tá? Ela está guardada esperando para fazer esse projeto e agora eu tenho a estufa, as sementes e eu vou fazer esse projeto aqui para vocês no canal e mostrar o desenvolvimento, se vai dar certo ou não. Para mim é um projeto experimental porque todas as plantações que eu fiz foi ou plantando a semente direto na terra ou mesmo plantando, vamos dizer assim, a muda pronta comprada. Só que eu quero desenvolver as sementes. Essa é a missão que eu vou ter com essa pequena estufa. Tá curioso para ver esse projeto? Então se inscreve aqui no canal, dá uma curtida nesse vídeo que ajuda muito o nosso trabalho. E no próximo vídeo que eu vou trazer para vocês, eu vou mostrar essa estufa, a gente vai começar o projeto e a partir dali nós vamos monitorar como é que vai desenrolar. Se vai dar certo, se as mudas vão desenvolver, se vai funcionar ou se não vai funcionar. E aí eu vou trazer esse feedback para vocês. Para mim é um projeto piloto, é a primeira vez que eu vou utilizar esse tipo de equipamento que está aqui, que não é muito caro e se funcionar, vou dizer, pode ser uma mão na roda para você que quer fazer a sua hortinha, principalmente cultivar mudas fora de época. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, não deixe de acompanhar os nossos outros vídeos nas playlists e os outros conteúdos que vão chegando aqui no canal Anderson Machado. Recomendo para vocês que dêem uma olhada aqui na descrição desse vídeo, porque tem os apoiadores deste trabalho,
que apoiam a preparação, a sobrevivência e a prevenção na vida das pessoas e trazem produtos que podem ajudar nesse processo. Inclusive, tem cupons de desconto que podem baratear esses produtos. Então, se você pretende adquirir algo que vai ajudar você na sua preparação, e essas lojas oferecem, com os cupons você vai conseguir mais barato. E isso, claro, adianta um pouco o seu lado aí na sua preparação. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e nós nos vemos no próximo vídeo do canal Anderson Machado.